Jeremias capítulo 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quero falar um pouquinho sobre a questão do saber. Nós temos muitas informações hoje, né? Isso é muito bom. Facilita adquirir conhecimento, oportunidades para conhecer pessoas e muito mais. O problema é que às vezes nós somos tão desejosos de conhecer e acabamos não sabendo ter foco em alguma coisa específica e começamos a saber um pouquinho sobre tantas coisas. E às vezes nós não sabemos o porquê conhecemos, qual o propósito do conhecimento que nós temos. E eu achei muito interessante essas frases, é quase um parágrafo. Agostinho falando sobre o conhecimento, falando sobre tipos de pessoas sábias e as suas intenções. Ele diz que tem pessoas que desejam saber só por saber. Ele diz, isso é curiosidade. Outras, para alcançar a fama, e como tem, isso é vaidade. Outras, para enriquecerem com a sua ciência, e ele chama isso de negócio torpe. Outras, para serem edificadas, isso é prudência. E outras para edificarem os outros, e isto é caridade. Então eu achei muito interessante. Quando nós conhecemos alguma coisa, quando nós estudamos, ou quando nós vivemos, né? O conhecer, ele é tão vasto, não significa conhecer, saber uma enciclopédia. Até o endereço que você sabe que o outro não sabe, você tem um conhecimento. Agora, o que você faz desse conhecimento? Você pode ser o vaidoso, né? Eu posso indicar o caminho, conheço todas as ruas dessa cidade. Você pode ser o interesseiro, eu conheço, mas eu cobro 10 para te levar lá, né? E assim por diante. Ou você pode ser aquela pessoa que quer conhecer primeiro para se locomover melhor na sua cidade e para ajudar as pessoas. Essas duas últimas alternativas são importantes para nós. Eclesiastes capítulo 1, não está aqui a referência, mas esse texto que está aqui no boletim, apliquei o coração a conhecer a sabedoria, é Eclesiastes capítulo 1, 17 e 18. Se você quiser ler, aqui, Salomão diz que ele buscava tantas coisas, né? E entre essas coisas que ele buscou na vida, uma delas foi a sabedoria. E o que ele diz sobre isso? Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Repare que quando ele fala sobre sabedoria, a gente tem que sempre lembrar que em Provérbios e Eclesiastes, sabedoria pode significar duas coisas: o saber em si, ou quando se fala sabedoria como sinônimo de Deus. E no caso aqui ele não está falando de conhecer a Deus, ele está falando da ciência, ou de conhecer na vida dele, né, de aproveitar todas as coisas, de conhecer todas as coisas. Ele chega a uma conclusão, que quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Não sei se nós podemos entender o que ele queria dizer com isso, né? Mas em certas situações, às vezes o conhecer ele traz mais
preocupação para nós do que o próprio desconhecimento. Eu sempre cito o exemplo de uma doença, né? Quando você fica sabendo que você está doente, você já cai, né? Antes você não sabia e estava tudo bem. Não que a gente não deve saber, né? Se você não sabe, você acaba morrendo. Mas é só para a gente ter um exemplo. Aqui também, no capítulo 2 de Eclesiastes, 16 e 17, ele continua falando sobre sabedoria e ele diz: tanto o sábio como o astuto, a memória não durará para sempre. Então ele está dizendo aqui também mais argumentos contra a busca incessante, louca por saber. Que ele começa dizendo, né, a vaidade da sabedoria, que eu busquei a sabedoria e vi que ela era proveitosa, é mais proveito o sábio do que o astuto. Só que aí ele chega à conclusão, mas também, que adianta? A memória do sábio, como a do astuto, não durará para sempre. Quantas coisas que você já aprendeu na sua vida que você não lembra nada, que você já diz, eu sei, não sabe mais. E quando a idade chega, dizem que a gente vai perdendo a memória. Ainda não cheguei lá não, mas com certeza a gente não consegue guardar o que a gente conhece, né? É sempre aquela perguntinha, né? O que foi falado domingo passado de manhã aqui? Porque às vezes a gente não tem a mínima ideia, não lembra. A nossa memória ela é igual a cebola lá que eu disse uma vez, né? São várias camadinhas e uma vai sobrepondo a outra e você vai esquecendo certas coisas. E aqui ele diz também, o sábio e o astuto, né? Os dois vão morrer da mesma forma, o sábio como o astuto. E ele diz, aborreci a vida, né? Ele realmente está falando sobre que nada pode tomar o lugar de Deus. Tudo o restante é vaidade. Seja buscar sabedoria, seja buscar riquezas, seja fazer qualquer coisa, tudo é vaidade. No que se diz respeito então ao conhecimento, eu queria deixar para nós nessa manhã que nós estejamos pensando como disse aqui Agostinho, e buscar sabedoria primeiro para ser edificado. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer as coisas boas. Tem uma frase do próprio Agostinho que diz que toda a verdade é verdade de Deus. É muito interessante essa frase. Às vezes você pensa que aquele guitarrista fez um solo lindo, que foi o diabo que deu para ele o solo. Não, foi Deus, né? Aquela pessoa escreveu frases belas. A sabedoria, toda a sabedoria é a sabedoria de Deus, a verdade é a verdade de Deus. Agora esse mesmo homem escreve besteiras, e aí você não tem que tomar isso. É claro que a gente não vai ficar citando todo domingo de manhã Chico Xavier, né? Mas se tem uma frase do Chico Xavier que é a verdade de Deus, ela é verdade. Não é porque o Chico Xavier falou, não é verdade. E às vezes ele falou que ele tirou da Bíblia, né? Então, sabedoria para o enriquecimento não financeiro, mas sabedoria para a edificação, para termos prudências nas decisões. Eu tenho que ser sábio para ser mais prudente. E principalmente para edificar outras pessoas. Como ele diz, isso é caridade. Isso é a palavra caridade, amor. Amar o meu próximo é levar a sabedoria que eu tenho, sabedoria de Deus. E que Deus nos ajude a ter até a própria sabedoria de discernir o que é sábio, aprender, ler, estudar, e o que não é. Nessa enxurrada que nós vivemos, né, de rede social, Facebook, WhatsApp e tantas outras coisas, de repente, semanalmente você está aí sendo bombardeado com milhares de frases. Milhares não é exagero não, viu gente? Muitos pensamentos, videozinho, fotinho, né? Às vezes é melhor você bloquear um pouquinho isso. Eu tirei folga essa semana, desabilitei todos os, como que chama? Notificações. É estranho, porque você olha o celular, tá zero notificação, de zero aplicativo, você fica achando estranho.
Mas você sabe que eu acho que eu não perdi muito não. Eu pretendo voltar bem pouquinho, deixar me notificar só o que é importante. Senão a gente fica o dia inteiro ouvindo coisas que não servem para nada. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que sejamos desejosos de saber, de conhecer, de aprender. Só os insensatos e tolos desprezam a sabedoria. E que nossa primeira busca por conhecimento seja pelo conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o princípio do conhecimento, que vem do temor de Deus. Temor a Deus. Vamos ficar em pé e nós vamos orar neste momento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esta manhã, ó Deus, já esse momento de culto, nos preparando para a aula, para o momento do estudo da Tua Palavra, Deus. E que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de nós, nos dando alegria, nos dando paz, fortalecendo as nossas vidas em tudo que estamos fazendo, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa palavra que acabamos de estudar, e que o Senhor, Deus, nos dê sempre esse desejo de buscar o Senhor, de buscar a Tua presença, ó Deus, de temer ao Senhor, ó Deus, pois essa é a verdadeira sabedoria. Afaste de nós toda a sabedoria do gloriar-se em si mesmo, e que nós possamos sempre nos gloriar no Senhor, em conhecer do Senhor, ó Deus. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus.